Acho que a gente já pode, né? Tem uma galera aí chegando, já pode começar. Show! Ah, Juliana, se apresente, E né? aí, Fale galera, de tudo sobre bem? Eu sou humanas, Juliana, professora de depois eu falo. redação. Nessa pandemia a gente começou, né, Bárbara e eu, professora de sociologia, que está assistindo a gente também, mas a Bárbara não tem Instagram, cara. Ela assiste pelo Sobre Humanos. A gente começou esse projeto, né, para juntar sociologia e redação. E a gente está colocando o bloco na rua, né? Colocando algumas coisas lá. Até muito fruto, assim como o artigo, né, Carol? Assim, fruto de um trabalho, né, da gente, de algum tempo, de reflexões também. Eu gosto muito de pensar a redação e pensar a maneira de ensinar a redação e pensar material, enfim, que é a pegada também da redação em ponto, né? Então, acaba que o artigo nasce daí também, né? Desse perfil de consciência textual e consciência do que está ensinando também, para que os alunos também consigam buscar, né, essas possibilidades, porque acho que você pensa parecido, né? A gente não dá consciência para ninguém, a gente não dá autonomia para ninguém, a gente não dá a voz para ninguém. A gente vai apresentando as ferramentas que também já nos foram apresentadas em alguns momentos, outras a gente foi construindo a partir das ferramentas que já tinham sido apresentadas. A gente apresenta isso para os alunos e alunas para que eles busquem os seus caminhos, né? Que acho que esse aqui é o ponto importante. O seu caminho textual, que tem a ver com seus caminhos de consciência, que tem a ver com seus caminhos de vida, né? Acho que é isso, né? É corpo, é experiência, é vida. Tudo isso vai se refletir na maneira de a gente escrever o texto. Tô inspirada, fiz terapia hoje. Bonito, fala bem, né? Hoje eu tô embaçada. E a gente está aqui na página da Redação em Ponto, né? Redação em Ponto vai seguindo o mesmo caminho, eu e Letícia, a parceira lá. Então, quem está aqui, quando fala com a Redação em Ponto, fala comigo e com a Letícia. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Quem está aqui fala com Sobre Humanas, fala com Juliana e Babi, vocês falam com pessoas. E essa é a parte fundamental desse nosso projeto da Redação em Ponto. Vocês não estão falando com uma máquina ou com alguém que vai falar para falar com a gente. Vocês estão falando com 2, 4 professoras, no caso, que estão botando a metodologia, que pensam na rua por N motivos, porque principalmente não puderam botar nos colégios e instituições que trabalharam até agora e querem fazer um trabalho que é muito, muito original, assim, no sentido de que não é cópia de ninguém, não é cópia de nada, e por não ser cópia de nada, pressupõe também uma autonomia do pensar, né? Muito chato vocês escreverem textos de alguém que mandou vocês escreverem ou disse que aquilo seria o certo de se escrever e ver vocês perdendo cada vez mais a autonomia de vocês, né? Que se reflete na escrita, se reflete também no corpo e na comunicação, na hora de conversar e saber que é a gente que está falando, e vocês ficarem com vergonha ou qualquer tipo de dedo para falar porque a gente é professora, enfim, ou porque a gente está lá na página. Então, redação em pontos tem muito essa perspectiva da comunicação de uma maneira geral, né? Entendendo já a comunicação como uma interação e argumentação. Então, não dá para dissociar a argumentação de se comunicar. Quanto mais a gente se comunica de uma maneira clara e transparente, a gente escreve também. É isso. Então, todos os vídeos que a gente faz com a galera, né, de correção e tudo, tem muito essa vertente, né? Eu estou lendo uma coisa que às vezes eu não concordo, mas pouco importa, porque não é meu posicionamento e eu não preciso ser convencida por aquilo. Eu acho que isso é uma questão, isso tem que estar em outro texto, essa ideia do convencimento, né? Eu não preciso ser convencida para saber que o seu texto está bom, né? Eu só preciso ler e ver um argumento fechado. Não estou querendo ser convencida de nada, nem tão pouco te convencer que minha opinião, enfim, é a mais correta. Então, acho que é outro texto a gente vai falar do nosso texto, né, que a gente escreveu.
Diz o Cara, título, não tenho Juliana, férias, que eu estado não edital. vou me lembrar o Mas título. uma orientação para prova de redação, né? Tô aqui com ele aberto para não esquecer, porque a gente tem uma dinâmica, né? A falar um pouquinho para o pessoal que está aqui, talvez não saiba qual é a dinâmica da academia, até faz parte, né? O artigo vai, o artigo volta, a parecerista fez os comentários, a gente refaz. É a compreensão, inclusive, de que o texto ele nunca está finalizado, ele nunca está pronto, e isso também tem a ver com a sua redação no vestibular. Então, quando a gente corrige, né, as provas, as redações, as provas bancas, que seja, se a gente, né, um corretor, uma corretora consciente, entende que aquele texto ele é resultado de um processo muito rápido, de 1 hora, de 1 hora e meia, com vários vetores sobre o candidato ou a candidata, né, nervosismo, sonhos, enfim. E isso também, não sei, Carol, acho que isso, imagino que com você também, isso acaba sendo critério também para nossa correção, né, nas diferentes realidades em que a gente atua, porque é um processo diferente, o artigo vai e volta, e a gente tem como lapidar, e acho que daqui a 3, 4 meses, se a gente olhar de novo, a gente falaria de outra forma aquilo que a gente está falando, né? E, putz, poderia ter botado de tal modo, que a experiência vai ajudando também vai ajudando nesse processo, né? Eu acho que só pegando o gancho da argumentação, porque isso até perpassa o nosso artigo de algum modo, embora a gente não tenha focado especificamente nisso. Os tratados de argumentação, os textos filosóficos no campo da argumentação, eles vão falar do convencimento. E aí isso acaba sendo transposto para uma redação de vestibular, né? Então, sem muita consciência, as pessoas acabam achando que é a mesma coisa. E não é. Porque eu costumo dizer para os alunos e alunas em sala que, assim, se você vai escrever uma redação para o vestibular, pensando que você vai convencer, você vai tirar nota boa, se você convenceu o corretor ou a corretora, é uma roleta russa. Porque você não conhece a pessoa para quem você está escrevendo texto. Então, não pode ser esse critério, não pode ser critério de convencimento, né? Enfim, eu pensei em várias coisas também quando você falou o medo de falar com a gente, porque as pessoas falam assim, né? Tem até medo de falar com você porque você é professora, né, de redação, vai ficar corrigindo. Isso também é outro rolê que a gente conversa em outro momento, como é que as pessoas veem língua, né? Como é que... Mas assim, galera, a gente não está julgando vocês se vocês erraram de acordo com a norma padrão da língua, alguma coisa, porque não é esse o objetivo, né? Pelo amor de Deus, né? Esse lance de professor que detém a verdade, isso é muito louco. Mas tem um ponto interessante nessa questão do convencimento, que está no nosso texto, né? Eu estou desorganizando todo o roteiro que você fez, mas que é a questão eu vou tentar impressionar alguém da banca e convencer e impressionar, né? Ou eu vou tentar impressionar meu professor, e como isso dá muito errado, né? Porque na tentativa de tentar impressionar o professor, você tende a não dar sua opinião, né? E dar a opinião que a pessoa quer ouvir. Se a gente ficar falando a vida toda, né, entendendo mesmo esse processo da argumentação como uma comunicação, se a gente comunicar a vida toda baseada no que o outro quer ouvir, a gente nunca vai falar. Né? Isso também é uma forma de apagamento e é um meio também que ajuda na perda dessa individualidade, né? Apagar essa individualidade. Então, se a gente vai vendo os processos das instituições, né, da escola, da mídia, a todo momento é uma construção que, que vai valorizar essa questão do outro, o que o outro quer ouvir que você fala, que você fale, né? Então, isso acaba, de alguma maneira, entrando na redação. E aí você vai ver coisas como os filósofos, né? As citações, uma contextualização numa introdução que não tem absolutamente nada a ver com o texto. E aí você fala, mas por que é isso? Se a gente entende, né? Pois é, a gente está introduzindo aqui, né? A gente introduziu a live falando de coisas que a gente vai falar ao longo da live, né? E não foi do nada, né? E surgiu a ideia do embaçado porque é o momento agora. Então, entender a importância dessa contextualização
é também entender a comunicação. Você não contextualiza do nada, eu não chego para você falando, Juliana, segundo fulano de tal, você fala, cara, tá louca, né? Então, pensar na comunicação cotidiana é também pensar a argumentação. Todo momento a gente está falando, interagindo, né? Agindo dentro desse espaço e tempo. E isso é importante para vocês não escreverem, começarem um texto aleatório, né? Com uma contextualização. Ah, mas Carol, você está dizendo que não é para. Aí começa. Está dizendo que não é para contextualizar. Quem falou que é para contextualizar está errado. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que as questões são muito aleatórias que vocês trazem, né? Você vai falar, vai defender, vai falar sobre conceitos de liberdade, sei lá, e você traz qualquer coisa que não seja isso, só para mostrar que você sabe. E aí vira mais um jogo de check, né? Ih, sabe isso, não sabe isso, sabe isso, não sabe isso, sabe isso, não sabe aquilo. Sim, e a redação tá toda fragmentada, com várias coisas que você sabe, mas não com um falar, né, todo. assim, as pessoas Isso é muito ruim. usam Isso é muito contextualização, ruim. né? Até você acompanha um pouco a feitura de um material que eu fiz, porque é isso, assim, a gente não conseguiu botar o nosso bloco na rua completamente em todos os lugares, mas alguns lugares usam o nosso método sem dar o crédito também, mas enfim. Eu usei recorte da realidade. E aí eu falo assim, você tem um tema. Você vai olhar para o mundo, existem várias coisas no mundo que tem a ver com aquele tema. Você vai recortar alguma coisa desse mundo. Mas eu costumo dizer assim, você pode chamar de qualquer coisa, você pode chamar de pipoca. Eu falo assim, você pode chamar de pipoca esse início. O importante é que, assim, porque o nome não faz diferença, eu acho, né? Assim, a gente está muito por conta de uma herança do positivismo, até ainda uma academia bastante pautada no século XIX, a gente está preocupado com nomenclatura, né? Eu digo a gente, né? O processo ocidental de escolarização. Mas na hora de fazer o texto, não me importa se você chama esse início do seu texto de contextualização, recorte da realidade, pipoca. Eu falo para eles, é só importante que você faça. E nesse início você precisa apresentar, isso serve para o UERJ, para o Enem, para qualquer outra coisa, porque as pessoas falam um monte de coisa de Enem, mas também serve para Enem. Você vai no seu início de redação, você vai apresentar o que você vai discutir ao longo do texto. E é isso. Se você vai dar o nome que você vai dar, sei lá, eu brinco com a gente, dá o seu nome. Tipo, é você, sei lá. Mas é importante que você apresente o que você vai discutir, porque essa é a função da dissertação argumentativa. A gente está falando de um gênero, né? E aí, assim, não tem problema sair do planejamento. A gente está falando de tudo que a gente se propôs a falar mesmo. Acho que o que acaba que a gente está apresentando para vocês é que eu sou toda roteirizada. Na aula eu não sigo, não. Eu vou mudando todas as coisas, mas eu preciso daquela coisa inicial, escrever, né? É que eu fiquei com vergonha de mandar para vocês a foto, mas eu escrevi no caderno. Eu tenho que ter caderno, gente, tem que escrever. Eu gosto de escrever. E aí, eu acho que tudo isso responde para quem está vendo a gente o porquê de a gente ter escrito o artigo. Né? Eu até botei isso numa das postagens, né? Assim, Carol trabalha também na UERJ, né? Eu também tô lá enfim, a gente está até no artigo, né? Falando a nossa origem, o que a gente está fazendo hoje. Mas cheguei à UERJ, Carol estava escrevendo, já tinha iniciado esse texto, não esse necessariamente, mas algumas ideias desse texto, perguntou se queria escrever junto com ela. Enfim, a gente escreveu esse texto no ano passado, né? A gente já viu esse texto algumas vezes e mudou algumas coisas ao longo desse tempo. Mas a ideia tem muito a ver com um diálogo daquilo que vem sendo feito nas aulas de redação por aí e aquilo que atrapalha os alunos, que muitas vezes vêm a ser nossos alunos depois de um processo de um tipo de escrita que, embora as pessoas falem muito do pedagogia da autonomia, tá aqui do meu ladinho também, que estou usando também na tese de novo, mas falem muito do Freire, do pedagogia da autonomia, na prática, a autonomia não vem sendo construída em sala de aula, nesse processo todo. E aí é o que a Carol está falando, as pessoas te levam a dizer coisas que não é exatamente o que você pensa. E aí, no final das contas, você também não sabe muito o que você pensa, por que você pensa, e isso se reflete na sua redação. Aí você bota Foucault. Eu até brinquei com um aluno esses dias, falei, Foucault eu vejo na livraria. Eu consigo ler Foucault na livraria, o seu texto eu não consigo. Então você está me tirando a chance de ler o seu texto, porque Foucault eu tenho em casa também, né? Enfim, quem me conhece sabe que eu uso como base de pesquisa. A gente compra, a gente, sei lá, pede emprestado. Agora, o seu texto, para você que está vendo, gente, o seu texto, a sua redação é talvez a única chance que a gente vai ter de ler o seu texto. E aí você nos tira essa chance, colocando outras pessoas, falando do Bauman, falando do Foucault, falando da Clarice Lispector, falando
sei lá, de um monte de gente, e aí você não aparece no texto. Acho que essas nossas inquietações se materializaram nesse artigo. Né? Como é que a gente está pensando o ensino de redação, né? E o que a gente acha que é importante para a nossa formação, né? Como sujeito ativo num processo histórico, né? Que é o que a gente está nesse tempo, nesse espaço, enfim. É isso. É verdade, é verdade. E é muito importante a gente observar essas questões e ver como porque se criou uma polarização, né? Enem e o UERJ. E aí os alunos chegam aqui e falam, vocês falam sobre o UERJ? Vocês falam sobre o Enem? E aí fica muito difícil explicar que a gente fala sobre argumentação e comunicação. E aí tem o nome UERJ e Enem, porque eles entendem como UERJ e Enem uma coisa separada. Mas também por conta de uma construção de narrativa que separou, e separou muito mal separado, né? O Enem você faz isso aqui, né? Você traz essa ideia, essa palavra que vai dar certo. Na UERJ, não. Você precisa trabalhar com metáfora, né? Tem uma coisa meio polarizado, mas que, na verdade, não é nenhum nem outro, né? Tem as competências do Enem que você precisa seguir, o que enrijece, de fato, o teu texto, porque se eu tiver que escrever um artigo para uma revista ou para um jornal, vai enrijecer meu texto, porque vão me dar, ó, eu quero que você escreva, vai me ligar, quero que você escreva sobre o acontecimento X. E eu não estou pensando naquele acontecimento, eu vou ter que me voltar toda para aquele acontecimento e fazer um texto com não sei quantas palavras, né, estruturado de uma determinada maneira para caber naquele jornal. Se é uma revista sei lá, falei, Juliana, uma revista, outra revista, não precisa ser revista acadêmica, vai caber na outra revista com as questões que me pediram de lá. Então, toda vez que você tem algum tipo de grade, Sim. de competência para seguir, tende a enrijecer seu texto. Né? Isso acontece com o Enem. Então, você tem, eu preciso dar uma proposta de intervenção. E aí, o que aconteceu ao longo dos anos com a proposta de intervenção? Era um critério subjetivo e foi afunilando, a ponto de virar uma questão de contar. Sim. Porque fizeram uma coisa que era subjetiva demais para uma correção. Né? Dar uma solução. Qual a solução boa? A solução que resolve. Mas nenhuma solução vai resolver o problema do trabalho infantil agora. Né? Então, como é que a gente vai pensar sobre isso? E aí você vai enrijecendo. E aí, eu comecei a criar, eu não, as pessoas começaram a criar essa narrativa de que o Enem, você vai escrever uma argumentação que é mais ou menos, não vai pensar muito, vai trazer qualquer repertório, e aí vai ser um texto ok. Só que se a gente pensa nas dimensões de uma prova como o Enem, de concurso, tá ok por muitos motivos, que não é pela qualidade do seu texto, né? E aí você vai pensar na prova da UERJ. Os critérios são diferentes, né? A forma de você olhar para aquilo é diferente. O que leva a gente a entender também que eu tenho diferenças na concepção de língua. E isso precisa ser mais discutido, né? Discutido nas escolas, que eu digo, discutido também na academia, na faculdade, né? Enfim, discutido com um colega do lado, um professor que está dando aula de matemática e fala, eu não ensino português, né? Uma vez eu tenho uma história, um caso, né? De um professor que chegou na sala dos professores, num colégio que eu trabalhei, e ele falava assim: meu Deus do céu, corrigindo prova, quem é o professor de português do primeiro ano? É uma turma muito legal, assim, a galera se pendurava na parede. Quem é o professor de português do primeiro ano? E aí eu respondi para ele: sou eu, e você também, não? E aí criou um mal-estar dentro da sala dos professores, porque é isso, você tem uma divisão do que significa língua.
né? E é só o pessoal da língua portuguesa que pode ensinar a língua portuguesa. Química não ensina, porque em química fala iorubá, não fala português. E para entender química é iorubá. Física também. Então, enquanto a gente não conseguir ampliar essa definição, vai ficar muito difícil, sim, escrever e argumentar. Seja para o Enem, seja para o UERJ. E aí você vai começar a polarizar as provas. Você dá aula para a FUVEST? Você dá aula para a Unicamp? Você dá aula para o Enem? Você dá aula para a UERJ? Né? Mas a concepção de língua que não está em jogo, porque não está sendo discutido. Porque eu ainda estou com um pensamento arcaico, muito ocidental, de divisão, né, de cada um na sua ideia, sua ciência, sua teoria, sua coisa, que vai impedir que o professor de química fale português ou ensine português. Ele vai estar sempre ensinando qualquer outra língua, iorubá, francês, sei lá. O que ele vai estar ensinando ali? E não vai estar ensinando português. Então, é preciso primeiro, antes da gente fazer qualquer divisão de disciplina, qualquer divisão de banca, de prova, né? Ah, você corrige Enem, você corrige o ERJ, você dá aula para isso? A gente discutir o que é língua, né? Para cada um. E também ampliar essa ideia para que se entenda que eu não tenho só uma possibilidade de definição de língua. Então, por isso que a prova do Enem é um pouco diferente da prova da UERJ, que é um pouco diferente da Unicamp, que é um pouco diferente da FUVEST. E é um pouco diferente da FATEC, é um pouco diferente, porque cada um vai ter uma definição de língua. As pessoas querendo ou não, essa metodologia aparecendo ou não. Porque até mesmo não ter uma metodologia significa você atribuir um conceito, um significado para a língua, ou seja, eu estou pouco me importando. E isso diz muito também da banca para que você está prestando vestibular. Como é que eu vou saber a definição de língua da prova que eu vou prestar? Basta você olhar essa polarização tola, né, que encontra por aí, e você vai conseguir perceber o que é essa definição de língua. Então, no Enem cabe qualquer coisa, e na UERJ só cabe metáfora. Não, vamos começar a pensar. Qual é a definição de língua para o Enem? Uma definição que vai definir, né, e fazer competências estanques, né? Eu costumo dizer para os alunos, eu tenho a língua, eu vou observar na competência 1. E aí, uma outra coisa que não é língua para o Enem vai ser observada na competência 2. Então, tem uma separação ali, e língua vai ser entendido só como uma possibilidade de modalidade escrita ou adequação à norma. Agora, se você tem uma prova, né, como a UERJ, já que a definição fica mais para a gente aqui, né, Enem UERJ, e você vai numa palestra, né, e o coordenador, o diretor do DESEA, Departamento de Vestibular, está dizendo para você que a sua correção vai ser baseada no todo, ela é holística, ou seja, língua é muito mais do que modalidade escrita. Ah, então pode escrever sem ser de acordo com a modalidade escrita na UERJ. Não, porque você tem um comando. Assim como eu não poderia escrever se a Folha de São Paulo me chamasse, Carol, escreve um texto, eu não poderia escrever em outra norma, né? Porque você tem ali aquela rigidez, a mesma rigidez que eu falei que vai afunilando o seu texto, né? Se eu não posso escrever uma gíria, para mim já fica complicado. Eu adoro falar gíria, né? Se eu não posso escrever um palavrão, já fica complicado. Essa live para mim está complicado, porque eu não posso soltar um palavrão, né? Mas eu preciso cumprir algum tipo de regra que me possibilita aquela comunicação. Mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai ter na UERJ um tipo de prova que vai entender língua para além da adequação à norma. Então, aí é um outro olhar da banca. O que muda a argumentação? Não muda a argumentação. Mas muda só a possibilidade de correção o olhar, né, de correção da sua prova. Pois é. Se não muda a argumentação, você pode estudar a argumentação para o UERJ e para o Enem, da mesma maneira. Sem perguntar se essa argumentação é da UERJ ou do Enem. Porque o que vai mudar é o olhar para aquela banca. Então, eu vou pesar mais, né, na modalidade escrita porque eu tenho uma competência para olhar essa língua que eu entendi aqui. Eu vou observar isso aqui. Então, você vai adequando o texto a isso. Não, mas a argumentação é a mesma.
Eu não Falei sei demais, se né? está claro para Mas todo eu segui o mundo, assim, roteiro. né? Ele tá Só aqui. eu vou repetir o que você está falando, mas só porque quando a gente fala de concepção de língua, a gente também está falando de concepção de texto, tá, gente? Acho que é para pensar nisso, né? A Carol está partindo ela está didatizando a coisa, né? Acho que é isso, talvez eu possa dizer assim. E aí, não sei, é texto, que a concepção de língua vai estar em jogo também a concepção de texto. Eu acho que aí, quando o Enem e a UERJ, todas as outras bancas se tocam, ainda que os critérios sejam fragmentados, é que você tem a possibilidade de entender que texto é uma produção, resultado, que é resultado da língua que você fala, das experiências de vida que você tem, da maneira como você enxerga o mundo. Só que os critérios fragmentados do Enem, como a Carol falou, talvez te possibilitem um texto que dá margens a essas receitas e que favorece, e aí eu vou, enfim, na minha perspectiva, favorece pra caramba o mercado, porque a gente tem como ganhar dinheiro pra caramba se a gente quiser, se a gente estiver disposta a dar um tipo de aula que vai te receitar uma coisa. Mas é muito interessante a gente pensar, né? Retomando o que você está falando, me lembro muito, é a minha redação do ano, a redação do Guilherme, que eu não conheço, do Sul, eu já falei dele em outras lives, que é meu aluno, eu já falei, porque o Guilherme tira 1000 e ele faz um caminho argumentativo. Ele não começa o D1 falando a causa para não acesso ao cinema, que é o preço caro. Ele começa o D1 apresentando uma perspectiva dele de mundo que vai fazê-lo se posicionar acerca da construção de país num processo histórico. E que ele aponta, desde a introdução, que ele está trazendo alguns elementos quando ele fala de construção de Brasil. A Letícia gosta também, adora essa redação. Porque eu gosto de trabalhar aquele exemplo didático, eu jogo essa redação aí, usamos com mas ele não fez tal coisa e tal. E o rapaz tira 1000. Ele começa falando assim, quando o Brasil começa e se inicia, ele fala uma coisa do tipo, pela perspectiva ibérica, olha como ele está localizando para o seu leitor sobre o que ele está falando, né? E aí ele começa a argumentar sem falar de cinema. Ele vai chegar ao cinema no meio para o final do argumento para mostrar como é que é essa relação segregadora de construção de país se agrega também no acesso à cultura. Quando a gente faz esse paralelo dessa redação com a UERJ, eu falo tranquilamente para os alunos que eles podem fazer um tipo de redação assim na UERJ, porque isso é um processo argumentativo. Você não está ali só numa explicação como se o que acontecesse no mundo fosse um fenômeno de causa e consequência, né? A gente já tinha conversado em outros momentos, né? Enfim, a gente já fala isso até no nosso trabalho, né? Tanto no Redação em Ponto quanto no Sobre Humanos. Se você botar lá uma relação de causa e consequência sem nenhum posicionamento, destrinchando o mundo, que tem o seu valor, porque é a parte analítica da argumentação, ou seja, você precisa conseguir analisar o mundo e entender essa engrenagem, mas você também precisa se posicionar. E aí esse é o ponto que a gente... E que no Enem, às vezes, o cara tira 1000... Travou? Você tá aí? Ah, pensei que já travar. O cara vai tirar 1000. O cara, às vezes, tira 1000 no Enem, Não, sem necessariamente ter se posicionado tanto, só explicando esse fenômeno, que eu não acho que seja um fenômeno, mas enfim, do não acesso ao cinema, mas na UERJ ele já não vai talvez conseguir tanto, porque faltou dizer o que ele pensa. E aí, pegando essa ideia da argumentação e da comunicação e da compreensão de língua, eu acho que não está no plano, não está no planejamento disso que eu vou falar, não, mas eu vou falar. Eu acho que carece tanto a gente refletir sobre essa questão, que aí eu acho muita graça quando o aluno bota Hegel para falar de cotas, sabe? Ou quando o aluno... Porque o cara era racista, aí ele usa Hegel para fundamentar a ideia do sujeito sei lá o quê. Eu não li muito Hegel, gente, mas assim, o sujeito sei lá o quê... Gente, preto para Hegel nem era sujeito, não faz sentido você colocar isso ali. Mas por que esse aluno está colocando? Ele não sabe qual foi a produção de Hegel. É isso. Ele não sabe nem qual é a dimensão da produção de Hegel como um intelectual que fez parte de uma engrenagem epistemológica de produção de conhecimento para o processo colonial e imperialista. Aí ele usa esse cara porque falaram para ele na escola que era legal. É igual falar de contrato social. Aí você vai falar de contrato social numa redação de Fabiano. Gente... O Estado não assinou contrato social com o Fabiano, não, com pessoas como Fabiano, porque o contrato social também não é uma concepção de estruturação de mundo para o Brasil, que é um país colonizado, enfim. Acho que eu estou trazendo esses elementos, que é como é que os alunos
trazem coisas que eles não refletiram, que eles não sabem nem também o contexto. Eles pegaram uma frase ali e jogaram, né? Então, enfim, assim, é preciso ter um cuidado também. Eu acho que pode ser, a gente pode, não sei se eu posso exigir isso, acho que posso, porque a gente está falando de processo de construção de conhecimento, um compromisso com o conhecimento. Você que tem 18, 19, 20 anos, está tentando vestibular, um compromisso com o conhecimento ao qual você tem acesso, mas também o conhecimento que você traz da sua experiência de mundo. E confrontar isso. Será que faz sentido? Eu nem li esse cara. Será que faz sentido eu colocar esse cara numa redação? A gente fala sobre isso no artigo, né? Será que faz sentido eu colocar lá porque eu ouvi falarem que era para colocar Clarice Lispector comparando com Vidas Secas? Faz sentido? Assim, por que você vai colocar isso? Assim, você, sabe? Acho que são coisas que eu não vejo como culpa do aluno, né? Eu vejo como uma culpa do processo escolar. E vocês que vão prestar vestibular estão completamente vulneráveis a esse tipo de afeto, de deslocamento. Porque alguém vai te dizer, coloca tal coisa porque você vai ganhar nota boa. O que você quer? Você quer ganhar nota boa, porque você quer passar. Então, você passa... quantos alunos e alunas você deve ter também assim, Carol? Às vezes eu passo uma aula quase tentando convencer a pessoa que o que ela escreve é importante, ela não precisa trazer outro. Mas o processo escolar estatua tanto esse indivíduo que ele não confia nem mais nele, ele não confia nem no que ele sabe, ele não confia no que ele pensa. E aí ele não consegue escrever e fica tentando se encaixar dentro de um projeto que não foi ele nem que fez. E que ele não sabe nem a razão da existência desse projeto. Acho que isso tem um pouco a ver com o que você discute sobre norma, né? Enfim, aquela aula que você deu para os alunos até da graduação que eu tinha pedido para você levar. Acho que bate nessa discussão. Isso tudo está permeando o nosso artigo, porque a gente está falando sobre a necessidade de você não ficar escrevendo no seu texto alguma coisa que te mandaram colocar e que para você não faz nenhum sentido colocar, né? Acho que é esse o ponto, né? A chave de todo o processo de consciência do que você pensa. Porque vocês pensam. É importante você ter consciência do que você pensa, por que você pensa. Até para se confrontar, né? Talvez pense uma coisa que nem concorda, mas nem sabia por que estava pensando, né? E aí acaba entrando num processo de confronto. Gente, tá suave o que a gente está falando, porque a gente saiu falando. Quem tá aqui, a Lala tá batendo palma. Lala parceira, tá sempre com a gente. O Wanderson apareceu aqui justamente na hora que você estava falando de uma coisa que tem tudo a ver com a redação dele. O Wanderson é um aluno lá da redação, Que é então aquela redação que é um privilégio eu e Letícia a gente briga para corrigir a redação dele. Porque é redação com cara de gente, né? É uma redação muito boa. Dá pra gente... E acho que o Wanderson é essa pessoa, hein, Letícia? A gente fica imaginando quem é a Wanderson. Agora ele tá sabendo que a gente fica imaginando quem é a Wanderson, mas a gente troca essa ideia com ele também. E aí ele vai escrevendo, só que... Aí se ele me permite falar também, se não vai ficar chateado comigo. Mas a primeira redação do Wanderson era justamente essa conversa que a gente tinha. Cara, tem uma potência aqui muito forte, uma coisa muito, muito forte aqui na escrita dele, mas que está ainda muito enrijecida. Mas não por ele, talvez pela forma com que ele tenha aprendido a escrever. E aí bastou isso aqui que o que estava muito potente ali desmontou. O que tem tudo a ver com segurança. Eu tenho pensado, aí já é outro texto, mas tenho pensado muito sobre essa questão de convencimento, mais segurança também aliada a isso, porque os alunos às vezes têm ideias ótimas, e aí, é que eu não consegui escrever essa semana. Aí vem, tem como essa aula ser sobre o que eu pensei? Tem. Pensei isso, vem cheio de dedos falando que pensei isso, pensei isso. E aí, o que você acha? Tá bom, acho ótimo, escreve. E geralmente o que se pensou não era algo dado, mas sim as impressões daquela pessoa por conta das questões que ela vive. E aí você vai ler o texto, está ótimo o texto, porque aquelas ideias são muito boas. E geralmente essas ideias não seguem algum tipo de padrão, de norma. Um exemplo, foi há pouco tempo, aconteceu comigo, que eu pensei em escrever essa... A gente tem um tema que fala, eu não vou lembrar agora, que é muita coisa, né?
mas que fala sobre liberdade. E aí a dúvida da aluna é porque eu pensei em vários conceitos de liberdade. Falei, ótimo. Porque para você chegar a esse ponto, né, você já discutiu que você pode definir liberdade. Uma vez eu fui falar isso, a menina, eu posso definir o que é crime? Pô, saiu batendo porta de sala, cara, que era crime, né? Eu falei, ó, o crime está em disputa, vocês podem definir. Pô, a menina saiu batendo porta. Aí eu falei, tudo bem. Viu como pode definir o que é crime? Para mim isso foi crime. Mas enfim, e aí ela veio com essa questão da liberdade, eu falei, isso é ótimo, porque colocar em tensionamento a própria definição de liberdade, né, que você pode definir de várias formas, já entra no campo da argumentação. Ué, não tem um conceito para a liberdade. Isso é uma opinião, porque tem muita gente que acha que tem um conceito verdadeiro para a liberdade. Segue seu caminho, né? Então, essa insegurança em relação aos seus próprios pensamentos e, consequentemente, a escrita, isso trava muito o aluno de escrever. Sim. Você está trabalhando também com um lado meio psicóloga, né? Segurança para você escrever, fica seguro, escreva isso, né? Ah, mas eu queria uma forma para escrever. Uma aluna falou uma vez, eu não sei, eu perdi a mão para escrever, eu não sei mais como é que começa. Eu falei, tá, vamos lá. O que é uma introdução? Aí ela definiu. O que é um desenvolvimento? Ela definiu também. O que é uma conclusão? Definiu. Eu falei, que mão é essa que perdeu? Se sabe a definição de introdução, desenvolvimento e conclusão? Ah, como é que começa? Eu falei, eu não sei. Aí, Se eu fosse escrever um texto tudo isso hoje, ia que tá começar falando, de a um gente jeito, amanhã ia destaca começar de tudo, né? outro. Carol foi pronto até na ordem, né? Porque você foi da questão do que é liberdade, é o que a gente sugere, para olhar o tema e confrontar as concepções de cada expressão, porque a gente usa até essa expressão, elas estão em disputa na sociedade. Você tem uma disputa do que é crime, você tem uma disputa do que é verdade. E aí é preciso que você entenda o que você acha que é verdade, o que você acha que é crime, né? O que você acha que é inferior, o que você acha que é ser superior, né? No tema do ano passado, que leva as pessoas de condições como as Fabiana se sentirem inferiores. Então, eu até falo, você está falando inferior, você tem pessoas que se sentem superior, dá para pensar na pragmática aí, né? No que está posto, está pressuposto, enfim. Para você, existe superioridade e inferioridade? Como é que você vê que determinadas pessoas são colocadas num plano superior, hierárquico na sociedade, outros no inferior? O que você pensa disso? Então, acho que é um movimento sempre de você perguntar para cada expressão da frase tema, talvez até confrontar, né? Como é que a sociedade vê, como é que eu vejo, nós estamos vendo da mesma forma? E aí, claro, você não vai ter só duas respostas, porque achar que o mundo só tem duas concepções, isso é bobajada. Mas você vai ter várias concepções, você vai escolher a sua naquela hora de fazer a redação. Feita essa escolha, você vai saber como você vai começar o texto. Por quê? Porque você vai saber o que você vai discutir. Se você sabe que você vai discutir ao longo do texto, você sabe como você vai começar, uma vez que a sua introdução precisa apresentar o que você vai discutir ao longo do texto. Né? São os caminhos que a gente está trazendo aí nessa redação, acho que tentando simplificar, e também acho que é um resumo da maneira como a gente também dá aula, né, Carol? Apresentando algumas nuances, assim, e aí eu concordo com você, não acho que argumentativas em relação ao Enem, mas algumas diferenças que partem da natureza da frase tema, né? Porque Carol fala, né? O que está em jogo é língua, e eu vou só complementar também, porque o que está em jogo ali também, e não só no Enem, como na UERJ, na FUVEST, na Unicamp, é a concepção de escola, é a concepção de conhecimento, é a concepção de universidade, é a concepção de universitário e universitária, quais são as expectativas para esses universitários, as expectativas desses universitários, né? Para esses universitários, que universitária, cada uma dessas faculdades está querendo, né? Isso também está em disputa quando você faz uma prova, não só de redação. Quando a banca faz uma prova, tá? Não você. Quando a banca vai fazer uma prova. E aí, isso está em disputa quando a banca faz um tema de redação, né? Quando o Enem faz um tema em que você tem que constatar um problema, ele está colocando ali uma certa disputa de que tipo de aluno e aluna ele espera, ou que concepção ele tem de formação de ensino médio. Eu acho que, por mais que talvez a gente pense até assim,
de fato, a gente fala isso no artigo, não é um tema que abre espaço para várias perspectivas, porque é um problema que você constata. Mas isso, em certa medida, também não se distancia de uma LDB da vida. Isso não se distancia das resoluções para a escola, no que tange ao ensino médio. Porque o que se espera do ensino médio é que haja uma formação para a cidadania. Então, quando o Enem pede para você identificar um problema, ele também está medindo o quanto você tem uma percepção de coletividade, de cidadania. Ele está medindo isso também. E eu acho que tem o seu valor. Eu não acho que não tenha valor. Eu acho que tem o seu valor, né? E a partir dessa constatação de um problema que você mostra com uma competência, com competências e habilidades para identificar esse problema e explicar esse problema, você pode fazer o seu processo argumentativo, né? E se você faz, imagino que vocês orientem de maneira semelhante, eu costumo dizer assim, se você faz argumentações efetivamente para Enem e vai ser aceito, as suas argumentações serão aceitas, você já está pronto para fazer o ERJ, você está pronto para fazer a FUVEST, você está pronto para fazer todas as outras bancas, porque você está fazendo uma dissertação argumentativa, né? A diferença vai ser aqui você vai ter que botar solução. E que você já falou isso em outras lives, eu participo das lives também, né? Essa solução, inclusive, pode aparecer em outros lugares. Se você duvida, seja da gente ou do professor que você tem, o Enem te deu o presente. Ele botou lá o manual de correção. Se você for olhar a competência 5, você vai ver a banca falando que a sua solução pode aparecer ao longo do texto. Eu acho que até uma estratégia para você não ter uma conclusão tão grande, ou enfim, pode ser uma estratégia, né? Sei lá, botar a solução também em outros momentos do texto. Enfim, mas acho que Falei, mas acho que é isso, assim, tá? A gente pensar que é possível fazer uma argumentação também para Enem, mas então na UERJ que a gente está apresentando ali é a necessidade do seu posicionamento muito claro e uma não necessidade de você trazer outros autores. Indo para o campo da argumentação, eu já acho assim, Carol, o que eu tenho falado para os alunos, assim, cara, você perdeu um espaço precioso para sua argumentação e você deu para um Foucault, você deu para um Bauman, você deu para outro autor, para Rousseau, sei lá, para falar de contrato social, sei lá. E faltou você dizer o que você pensa. E aí, por que eu tirei 12, por exemplo? Tem relação com isso também. Porque você deu o seu espaço para outra pessoa falar no seu lugar, né? Quantas vezes acho que você trouxe isso numa das suas falas, acho que isso vale até para a vida, não só para a redação. Quantas vezes na vida a gente dá o nosso espaço de fala para outra pessoa? A gente faz um revozeamento, né? A gente fala aquilo que o outro falou sem pensar, ou em vez de a gente estar se posicionando, a gente está cedendo esse espaço tão caro, tão valioso da nossa vida para outra pessoa falar pela nossa vida, tomar as decisões, né? Tá aqui quase um momento coach. Agora que você está falando, como você falou, eu falei, gente, eu filosofei. Você falou alguma coisa de não dar de voz, de não falar, né? De trazer, enfim. Não vou lembrar exatamente o que, mas eu estou pensando nisso agora, me veio isso agora também. E aí, eu acho que o espanto deles, Carol, é pensar que, caramba, eu sou um autor que se cite. A UERJ... Isso é uma loucura. Porque eu ao mesmo tempo que eu me espanto ou não me espanto, porque eu vejo muita galera dizendo, você precisa de um exemplo para falar isso aqui. Cadê o dado? Né, na correção, alguns alunos, eu tenho alunos também, a gente tem alunos particulares, e vem uma correção assim, você precisa, mas cadê o dado científico para comprovar? E às vezes, a pessoa falando, mas isso foi uma hipótese que eu levantei e expliquei. Sim, né? Porque a gente não está num campo de certeza, a gente levanta hipótese, discute aquela hipótese. E aí fechar muito como estratégia argumentativa só a possibilidade de exemplificação ou dados, e não de levantamento de hipóteses, não de definição, né? Você define alguma coisa, você compara alguma coisa, você entra no campo da metáfora, mas enfim, dessa analogia que você faz. Então, já é o campo da argumentação. E eu fui pensando muito enquanto você estava falando. Aqui a gente escreveu, né, lá o material aqui, fez um curso, mas tudo pensando num exercício que a gente montou juntas. E que ele ficou tão simples que muitos alunos não ligam para ele.
Só que demorou muito tempo. Para mim, eu não sei para Letícia quanto tempo durou, mas para mim durou a minha graduação e o meu mestrado inteiro para eu fazer esse exercício, mais as aulas que eu dei. E aí você tem o princípio básico dele, que você não vai para uma prova para, naquele momento, você opinar. Você precisa ter feito um planejamento antes, uma organização do que você pensa. Então, você está observando as coisas e levantando algum tipo de hipótese e posicionamento sobre essas questões. Sejam das instituições que você reconhece na sociedade, sejam das ferramentas que perpassam o teu cotidiano. E aí o exercício é o seguinte: quando você pensa em Estado, por exemplo, abre uma caixa na sua cabeça com várias definições de Estado. E eu chamo de caracterização, a gente chama de caracterização. Escolhe uma ou duas. E aí, quando você for estudar para redação, porque redação se estuda como química e física, né, e matemática, quando você for estudar, caracteriza isso e tenta explicar e ver até que ponto é um fato, até que ponto é uma opinião, a característica que você ressaltou. Porque isso é tornar consciente o seu pensamento, e tem uma articulação entre linguagem e cognição. Só que ele ficou tão simples que você... Ah, Carol, o Estado. Eu penso o Estado isso, isso e aquilo. Isso aqui é fato, isso aqui é opinião. Ah, tá, e agora? Muitos alunos olham dessa maneira. Mas tem aí um processo de entendimento do que você está pensando. É muito difícil, né? Porque você tem aí a tua fala, a reprodução de um texto que você fala, seja ele escrito, seja ele falado, ele é só a ponta do iceberg, né? Você tem muitas ferramentas na tua cabeça que vão ajudar a explicar o teu comportamento no mundo, ou seja, a tua argumentação. Abre a caixa do Estado, abre a caixa da mídia. Só que se essa caixa estiver composta pelo pensamento do outro, também não vai dar certo. Né? Então, tem esse processo da caracterização que é anterior. Então, quando você encontra o tema, sei lá, pessoas como Fabiano, né? Como é que era? Me ajudei a lembrar. Outras, né? Alguma coisa assim. E aí, se você lê um livro, você já tem na tua caixa, né, na tua cabeça, nesse espaço que você carrega, quem é Fabiano, quem é Sem a Vitória, né? Características suas. Sim. Eu li o livro e entendi Fabiano como uma pessoa muito sagaz. Então, quando abrisse minha caixa de Fabiano, ia ser essa pessoa sagaz. Quando eu olhei para o tema e vi que tinha Fabiano, vou falar sobre pessoas que são sagazes, independente da condição que vivem ou que foram postas. Pronto, mas isso eu já tinha pensado antes. Porque eu não vou para um tema à toa, né? Eu não estou chegando na prova e é ali que eu vou pensar. Eu preciso organizar o que eu penso. Se o nosso pensamento é um caos, se tem muita coisa que está inconsciente, se eu não consigo parar, né? Se eu não tenho esse hábito ou não me ensinaram parar para refletir sobre o que eu penso, ou seja, entender como é o funcionamento da cognição, da mente, do corpo, está tudo junto. Se eu não faço isso, muito provavelmente eu não consigo me comunicar de uma maneira clara. Ou seja, não consigo também escrever de uma maneira clara. Escrever é técnica a todo momento, né? Técnica é também de reconhecimento de como você pensa. Então, o exercício ficou muito fácil, né? E aí não tem citação de ninguém no exercício. E aí começa... Eu fico imaginando o aluno... Entra nessa... Eu tô falando aqui, gente, mas se tiverem pergunta, vão fazendo, porque a gente tem 7 minutos para fechar a live. Então, vão fazendo as perguntas caso elas existam. Quando o aluno ou a aluna se depara com esse exercício, pode pensar assim, fico imaginando algo assim, mas Estado? Eu vi lá na aula de geografia, eu vi na aula de sociologia o que é Estado, né? E é isso, para ele bastou, sem que ele confrontasse. Eu não sou da área da cognição, assim como a Carol, gente, eu tô ainda assim, engateando muito pouco, né? Li um pouco da dissertação dela, tenho lido algumas coisas por interesse, né? Mas enfim, eu fico imaginando que nesse confronto cognitivo, ele não consiga fazer um confronto cognitivo, não sei se eu estou falando certo, entre aquilo que ele recebeu como definição e aquilo que ele enxerga nas suas experiências sociais, né? Porque aí bate com a questão do livro, que assim, me parece que algumas pessoas pela internet, quando a gente olha as redações que os alunos nos mostram do ano passado, algumas pessoas estavam dizendo que Fabiano era esse sujeito que estava ali
eu também vejo, Fabiano, muito da forma como você vê. E aí as pessoas viram o que leva Fabiano se sentirem, isso é uma questão até linguística, o se sentir deixa a Fabiana no lugar ativo desse processo. Mas existe a expressão o que leva. Então, a própria banca indica que existe um movimento externo, Fabiano, né? E aí se você, não sei, mas se você está confrontando o que você ouviu falar sobre o Fabiano, o que você leu, o que você vê na realidade, né? Acho que você pode se confrontar sobre essa condição de Fabiano, se ele se sente, se ele não se sente, porque isso poderia também ser trazido na redação. Né? A pessoa ela pode não se sentir, mas ela entra numa dinâmica do jogo de existência da sociedade, em que ela, sei lá, não sei, estou pensando aqui, supondo, né, uma hipótese, em que ela vai trabalhar dentro das engrenagens para encontrar as brechas possíveis de sobrevivência. A gente encontra texto que fala sobre isso. Não que a pessoa necessariamente se sinta, mas ela entende que em determinadas situações ela precisa se colocar nesse lugar que colocaram-na para que ela sobreviva, sei lá, né? A gente pensar no cotidiano das vezes que a gente, às vezes, aceita determinadas situações por questão de sobrevivência, no outro momento a gente consegue sair dessa situação. Não sei, estou pensando aqui. Início de estado, assim, eu me lembrei muito uma vez, ano passado, uma turma que eu tinha, e eu falei para o aluno que... porque no neoliberalismo o Estado não atua. Eu falei, não, neoliberalismo o Estado atua. A questão é que o Estado atua numa razão neoliberal. Aí ele foi definir para mim o conceito que certamente ele ouviu ao longo da sua vida nas aulas de história, geografia, sei lá o quê. Se ele parasse um pouco para pensar, eu acho que ele ia entender. Tudo bem, tá? Eu estava permeada por leituras que eu faço para minha pesquisa, mas basta a gente olhar que no Ocidente neoliberal, as ações para o capitalismo financeiro atuar partem das regulamentações do Estado. Então, precisa que o Estado faça as regulamentações, as leis, as PECs, que seja, para que a razão neoliberal aconteça. Então, não é o Estado mínimo, não é o Estado mínimo, é o Estado atuando numa razão neoliberal. Mas eu lembrei dessa situação porque ele confronta com a concepção que ele ouviu sem ele ter olhado para o mundo. O garoto gostava tanto de economia, não olhou para o mundo e viu o que acontece no mundo, sei lá, para confrontar essa definição que ele recebeu, né, do Estado mínimo. Eu fiquei pensando nisso quando um aluno pega o exercício de vocês. Estado. Estado define lá, sabe, né? Sem ter pensado o que é esse Estado, né? Enfim, acho que é muito doido, porque no final das contas, eu acho também que se tem uma exigência argumentativa que não corresponde às ferramentas que estão sendo dadas para os meninos e meninas em sala de aula, né? E aí é uma tristeza. Enfim, estou aqui preocupada. Tem uma pergunta. Eu estou preocupada com o exercício, você está preocupada aí com... E tem uma pergunta para a gente. Então, tem uma pergunta. Apareceu da Letícia. Chegou para você a pergunta? Eu estou convidando as pessoas. Não, calma aí. O Winston covardão, cara. Eu falo, quando estou debatendo com os alunos sobre aula particular, dá mais para fazer isso, né? Aí eu acho o Winston covardão, um cara super passivo. Não, tem uma pergunta aqui, ó, que é Vitória. O que vocês acharam sobre o livro que será abordado no vestibular da UERJ? O livro de redação, né? 1984. Quer responder, Carol? A gente, certamente, cada uma tem a sua resposta. Eu só tô vendo a hora. Qualquer coisa, a gente também pode recomeçar a live se a galera quiser e a gente continua um pouco mais. Mas, enfim. Tá. Eu acho uma boa pedida, mas ao mesmo tempo eu acho uma leitura difícil, né? É muito complicado você trabalhar literatura, né? Os alunos vão sair daqui dizendo, nossa, é muito complicado para elas trabalharem tudo, mas trabalhar redação, mas é muito complicado você trabalhar literatura quando você tem os autores dentro de um pedestal, as escolas literárias dentro de um pedestal, sem a possibilidade de humanizá-los, né? E falar assim, tá falando isso por quê? Não está deslocado da tua situação, do teu contexto, é por isso que você está falando, né? Ou está falando a partir de qual perspectiva? Essa
é a principal ideia que a gente precisa abordar. Então, acaba sendo difícil a leitura, né? Até porque é uma distopia. Distopia não Falta é um minuto. fácil de ler. E que da prova de redação. Ah, falta um minuto. Tá, Vocês vamos topam, então galera? fechar e a Vocês gente vão termina voltar? de Que a gente responder fecha e abre outra live a para poder Vitória, responder né? melhor. Até, até a resposta chegar, já acabou o tempo, ela fechou, aí tu recomeça aí, E Carol. é Vou ficar isso. por aqui. Eu acho que vai fechar agora. Tem que salvar, hein, Carol? Tá, calma aí. Mas eu preciso esperar Cadê fechar o nosso Babi? para salvar, né? Babi ia gravar a tela. Imagina, não salva. Será que Chama o gravou? TI. Vamos para a parte 2. Esperando vocês chegarem. Pessoal chegando, Juliana. Ih, Juliana, só você entrou de novo. Tô brincando. Tati tá aí também. Cadê Juliana, gente? Juliana. A galera tá te esperando. Ah, Tem o delay, né? Tem o delay da solicitou internet. e foi. Tem um delay, tem um delay. É, aí eu solicito, mas ainda fica processando. Mas aí Vamos fala lá. aí. Então, Vitória eu já. acho que Vitória a chegou? Cadê a leitura Vitória? Cadê a de. Vitória? Era Perguntou, uma ela menina. entrou? Imagina eu falando aqui, Vitória É, nada. Será que Vitória vai aparecer, Vitória? Que a gente abriu essa live para Vitória. Claro, para todo mundo, mas pela pergunta para de Vitória. responder a Vitória. Quem tiver outra Tá pergunta, aí, tá aí. aproveita Vitória também. tá aí. Quem tiver outra pergunta, aproveita para fazer, que a gente abriu a live, enfim, a gente responde. Então, eu acho um livro difícil, mas porque toda leitura que o ERJ colocar, ou a FUVEST colocar, né, provas que trabalham com, vestibulares que trabalham com livros para você ler, literatura vai ser difícil, por conta de uma leitura que só está interessando o enredo, e não os elementos, né? Porque a gente aprende os elementos da narrativa, e aí falo com muita segurança, que eu dou aula de literatura também, né? Os elementos da narrativa e o aluno tá nem aí. Ó, gente, os elementos da narrativa são muito importantes para o entendimento da narrativa. O personagem, quando aparece o narrador assim, quando aparece esse evento aqui, um elemento que aparece numa narração não é à toa. Então, por que que aparece um diário nessa narrativa? Ou por que que aparece isso? Ou por que ele entra no antiquário, numa narrativa tem a relação com o tempo? O que que acontece nesse antiquário e A tal? conversa Então, deles até. exatamente, essa ideia do o que significa ele apontar que ela é muito jovem, né? Muito mais jovem que ele, eles estarem no antiquário, o confronto de gerações que tem aí. Então, se você lê o livro sem observar esses elementos, não vai valer, né? Você vai saber o que contou. É uma história, né? Um amigo poderia contar. Juliana, me diz aí, 1984, vou fazer a prova da UERJ daqui a pouco. Juliana me conta, eu entro e faço a prova. Mas, se você quer estudar o livro, pressupõe também uma argumentação, né? Se eu olhar e falar assim, um diário, significa um diário no livro que é sobre o tempo. Você vai perguntando para o livro, para a narrativa, e também não é tudo que interessa no livro, gente. Tem uma coisa que interessa, te toca. Tem outra coisa que não te interessa. Talvez eu. E aí, por isso que é interessante a gente discutir isso, né? Porque. E discutir em grupo o livro, porque vai chocar alguma coisa para uma pessoa que para outra não vai. E aí não tinha pensado nisso. Né? Esse ponto é interessante, por conta disso e disso e disso.
E aí vocês conseguem ter uma visão mais ampla do que é ou do que a literatura está tentando mostrar. Entender também que literatura forja e é forjada pela sociedade. É um movimento de troca ali, né? Eu estou escrevendo. Basta a gente pensar romantismo. O romantismo forjou uma sociedade que até hoje a gente acredita que existe. Mas não existe. Só existe no imaginário do José de Alencar e de quem abraçou essa ideia. Uhum. Então, é muito importante que você tenha em mente, tenha consciência de que você não aprende esses elementos da narrativa à toa. Mas para ter isso em mente, é preciso entender que as matérias não estão separadas. Né? Não tem a caixa da literatura, a caixa da redação, a caixa da língua portuguesa, a caixa da química, a caixa da física, da história e da geografia. Não tem. Então, isso é preciso ficar na mente de vocês. Então, mais do que perguntar o que a gente achou do livro, né, eu vou achar legal, né, a indicação do livro, é discutir sobre como ler esse livro, né, como ler a literatura, como não colocar as pessoas, os escritores num pedestal, a escola literária num pedestal, porque isso passa, né, tem um atravessamento muito grande da história. E nossa história, quer queira, quer não, tem uma parcela que está apagada. Então, entender literatura é também entender isso, entender que não está dissociado de arquitetura, não está dissociado de economia, né? Por que muda toda uma perspectiva literária de Brasil do século XVIII? Porque a galera sai da cana e vem para o ouro. Vão para Minas. Aí muda. Né? Por que essas questões vão mudando? Né? Por que eu tenho cortiço? Porque está mudando a arquitetura do Rio de Janeiro, e aí o cara vai escrever diferente. Então, não há dissociação dessas matérias, disciplinas que vocês aprenderam, não há. Está tudo muito junto. E só entendendo que tudo está junto, arquitetura, economia, política, literatura, você consegue elencar esses elementos que aparecem na narrativa, e aí vai ser legal. E vai ser legal ler 1984. Você vai entender o Winston como um cara passivo ou não, porque você vai entender que o encontro de Winston e Julia não é um encontro de dois personagens, porque tem características deles que não podem passar numa obra que é cortada e atravessada pelo tempo. Vai entender, não vou mais falar porque posso dar spoiler, mas vai entender muita coisa, né, que talvez numa leitura que olhe só a superficialidade, ou seja, o enredo, isso não apareça. Aí fica mais difícil escrever uma redação baseada numa leitura se você só leu o enredo e não pegou os elementos. Sim. Eu acho que tem uma pergunta da Vitória, também um comentário da Lara, a gente já volta a eles, mas acho que tem uma questão aí que você traz, e que eu também trabalho com os alunos, que traz algumas implicações, assim, é pensar que você tem que estudar redação, assim como você senta para estudar química e física e todas as disciplinas. No caso da UERJ, a leitura atenta, e eu acho que a leitura confrontada, ela vai demandar tempo, né? Então, assim, eu não acabei ainda de ler 1984, mas, assim, eu tô lendo, aí eu anoto uma coisa, aí eu fico pensando, aí volto, aí também me angustia, porque eu vejo uma série de relações com o nosso mundo, porque a distopia, a arte não surge do nada, não é uma biogênese, sei lá, algo divino, não sei como a gente pode dizer, mas assim, o cara via alguns elementos lá atrás e ele, sei lá, eu tenho dito que assim, ele lançou uma luz e ampliou a parada, mas as coisas que aparecem ali, tipo o conto de Aia, né? Que o pessoal faz muita comparação. O que aparece no conto de Aia é o que a gente já vê hoje, mas com uma luz lançada e a coisa ampliada, porque a arte vai fazer isso, né? Assim, são experiências daquele momento que está sendo ali, de algum modo, construídas de uma maneira diferenciada por meio da arte. Enfim, você faz a discussão de arte, mas esse tipo de leitura é uma leitura que demanda tempo. Então, você vai fazer uma escolha que vai ser você comprar um pacote de um curso que alguém vai te dar resumos do livro, vai te dizer o que você vai fazer,
Ou você vai comprar um pacote, aí eu estou já aproveitando para fazer o merchan, porque eu também sou da área da comunicação. Ou você vai comprar um pacote de um curso com 2 professoras que estão te chamando, estão te convidando a uma prática, só para fazer o gancho com a minha tese, que eu acho essa palavra bonita, uma prática de insurgência, a uma prática de resistência, de fazer um outro tipo de escola, de construir um outro tipo de texto, né? Ou você vai comprar o pacote do cara, ou sei lá, da menina, tô falando cara, mas que vai te dizer qual repertório colocar, porque se você for assistir a aula comigo e com a Bárbara, que a gente vai fazer no sábado, vai te demandar vai pensar, você tem que pensar, e eu acho que a gente está construído por conta desse achatamento que a gente falava no início, há uma preguiça cognitiva. Eu tenho chamado assim, não sei se está certo, não, que é uma coisa de assim, bota isso. Ah, é mais fácil falar, tá bom, vou botar isso. Se você tem, quando você tem que. Não sei se você já reparou isso, Carol, mas eu reparo muito isso com meus alunos que estão aqui, talvez pensem nisso que eu tô falando. Às vezes eu sinto, a presencial é mais fácil de ver, que eu saio da aula, eu tô cansada e eles estão cansados, porque fomos todos os lados ali convocados a uma reflexão e isso cansa, né? Aí tu senta e nem quer falar, tu fica um tempo assim olhando para nada. Se você vai dar uma aula em que você está sendo deslocado a pensar, porque você está deixando que seus alunos tragam as questões e você também está provocando eles a um processo de reflexão, isso é muito cansativo. E a gente sai da aula, dando aula é o momento que eu mais sinto fome, é o momento que eu mais tenho dor muscular, é o momento que eu tenho mais... Eu acho que é uma explosão de coisas que acontecem quando a gente está numa aula que te convoca a pensar. Porque cansa tudo, não é isso, gente? Cansa o físico, cansa o psicológico, cansa o emocional. Porque você está pensando. Mas você pode assistir a uma aula que estão te dizendo o que você tem que fazer no seu parágrafo, te dando um parágrafo pronto. Na boa. Vou até perder o decoro. Isso é muito chato, cara. Eu não consigo, eu sou uma péssima aluna para assistir aula, porque eu não consigo essa aula. Eu quero tomar meu café. Tudo fica mais interessante, né? Do que alguém me dando uma coisa pronta, que eu fico, essa hora que eu pego um dinheiro, boto o celular no bolso e vou tomar um café, porque é horrível, né? E pensa, eu falando sem parar, isso é horrível. Eu não aguento, me aguento. Ainda mais o outro, pelo amor de Deus. Então, é muito estranho essa aceitação muito passiva, né? Da imposição do posicionamento do outro como algo que está certo. Isso é muito estranho. Mas você falou um negócio que trouxe o conto de Aya, né? E eu tô com uma coisa na cabeça, aí já pensei, já escrevi para fazer tema, já parei para fazer material. E você falou 2 coisas, a gente estava falando sobre literatura. Você disse, Conto de Aia já tinha alguma estrutura e tal, porque era uma distopia e tudo mais. Sim, e a distopia tem a mesma estrutura. Então, ler Conto de... Depois que você lê 1984, né, já que é a literatura que está em jogo aqui, o livro, lê o Conto de Aia, lê Fahrenheit, é a mesma coisa. Só uma coisa ou outra que vai ser destacada. É a grande questão dos elementos, né? Em 1984 aparece o livro. Mas aparece o livro na fala da Júlia, né? O debate do livro. Na fala da Júlia, que ela fala assim: porque livro é igual o gelé e cadastro, né? E aí aquilo passa, né? Quem já leu e não pegou isso, volta lá. É quando ela tá conversando com ele. Eu faço. Mas eu nunca li o que tem dentro do livro, não. O livro é igual gelé, cadastro. Essa é a distopia 1984, com o livro, esse elemento. Fahrenheit 451 já é um bombeiro que queima livro, né? Não pode ler o livro. E aí tá queimando o livro. O conto de Aya, e aí isso uma aluna me disse, a gente trocou uma ideia sobre isso, o livro não pode ser lido por mulher. No momento da narrativa, uma mulher vai abrir o livro e tem o dedo decepado, porque o livro é um instrumento utilizado pelos homens. Para pensar nisso e ver a importância de entender os elementos que aparecem numa narrativa e não dizer, o conto já é uma mulheres, né, que se vestem... Isso é legal, é importante também, porque tem a questão da vestimenta e tudo mais. Agora, entender que tem um elemento que vai permear as distopias, eu não estou falando aqui que tem que ler essas outras narrativas, não. Eu estou dizendo que tem elementos que são muito importantes para o entendimento dessa narrativa e para entrar nesse confronto que você estava falando.
por que que é o livro? Por que que o livro está nessas distopias, né? Cada uma de uma forma sendo representada, né? Por quê? Porque que era muito interessante para 1984 ter como pano de fundo uma ideia de, olha, gente, nenhum modelo político-econômico dá conta de uma sociedade, dado o grau de complexidade que apresenta, que essa sociedade apresenta. Por que que é interessante para esse momento? E por que que é interessante para o Conto de Aia colocar a... Ju, você tá aí? Ih, caiu, é? Ih, caiu para mim. Fui eu que Caiu travei. para mim. Foi Ou você? foi você? Eu tô aqui. Ih, travou. Ih, travou. Caiu pra Não mim. sei. Mas voltou? Pra Acho que que voltou, pra mim né? voltou. Tá. E aí, por que que é interessante para o Conto de A é evidenciar, né, a questão da mulher? São momentos diferentes. Sim, sim. Eu acho que o ponto que eu falava Perguntou também, isso, né? tem uma questão aqui. Isso está no meio do livro. O que está no meio do livro? É o que você está falando o livro é igual geleia e cadarço, acho que foi isso. Essa parte está na parte 2, capítulo eu não vou lembrar, mas quando eles estão conversando. É uma das eles estão trocando ali ideias. Aí é o ponto que eu estava até destacando, é isso, assim, esse movimento de você trouxe um exemplo que eu acho que é muito interessante, de olhar para fora da literatura, e por isso ela é uma baita ferramenta de argumentação, e pensar essa sociedade, né? Porque quando se fala, você trouxe 3 situações que envolvem livro, e a negação, a proibição do livro, ela perpassa a história do mundo ocidental. É isso. E o ponto é uma E aí, distopia. porque a gente está num momento. Deixa eu. Não me aguentei. A gente Vai está num cair a live. momento de discussão de novo, Vai cair a novo, live. né? De proibição, Exato. mas de taxação. Taxação de imposto, exatamente, é isso. E aí, e por quê, né? Eu levantava isso para perguntar a elas. Então, será que não tem relação mesmo? Será que literatura é esse pedestal todo que disseram? Será que os elementos devem passar como enredo e não serem evidenciados e questionados, né? Por que não passou o livro para mim? E eu acho que isso é interessante a gente falar. Porque eu reli esse trecho justamente na discussão da taxação. Eu falei, ih, olha aqui que Júlia tá falando. Aí Que bate. eu ia dar aula. Eu ia dar aula desse recorte, dessa conversa deles. Eu falei, o que Júlia tá falando? E dá para promover a discussão do livro. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é isso mesmo, é isso. Era É esse o ponto nervosa. mesmo. Não, mas era esse o ponto. Eu ia chegar Mas a esse momento e da ao mesmo taxação. tempo, eu Não acho é que algo fora da realidade. Ele escreve o livro pegando elementos que já aconteceram na sociedade. E aí é isso. Ponto de A ou qualquer outra distopia. Você joga a luz e você, sei lá, você pega um quadro do expressionismo alemão. Eles estão ali falando das mudanças dentro da Revolução Industrial. Tá acontecendo aquilo, só que eles representam de uma forma outra. Mas tá vendo. Isso eles não deram uma viajada e escreveram. E por isso angustia. Né? Enfim, só para a gente não perder a pergunta da Vitória, ela falou sobre a redação para o bombeiro, né? Porque a prova vai ser separada. E ela perguntou se a gente acha que vai ter a mesma pegada. Vocês acham que a redação da prova isolada para o bombeiro vai ter algo diferente? Se for a mesma coordenação acadêmica, né? Eu também penso assim, Mas se for a mesma mas banca. tá evidente que não vai ser o livro, né? Eles falaram, não vai ter livro para essa prova. Então, eu vou por esse mesmo pensamento da Ju, pensando se é a mesma banca ou é outra banca que vai fazer. Acho que isso precisa ser melhor explicado. Eu acredito que se o edital está junto, deve ser a mesma coordenação fazendo e é a mesma lógica de pensamento. Agora, em 1984, eles disseram que não. Então, eu acho que é isso, né? Não tem muito a falar. É o perfil anterior a 2017, Que não tem ligados livro. a livro. Né? Mas Também acho. que a gente percebe olhando ao longo dos 20 anos, pelo menos, né? Que é o que eu acompanho. Então, não porque eu dei aula há 20 anos, porque eu sou garota, mas
Ah, tá. A gente volta uns anos anteriores um pouco, quando a gente começa a dar aula, né? E vai vendo os perfis das bancas. A UERJ, ela está sempre também trabalhando com atualidade. Você pode até não sacar de início, mas você tinha lá aquela prova lindíssima sobre memória no momento que a UERJ estava quase sendo fechada, né? Você teve uma prova, o primeiro EQ, o segundo EQ, que foi lindo, e o tema de redação falava sobre a importância da memória, né? No momento que a UERJ estava sem verba de custeio. Mas ela falou também de literatura, ela falou de pesquisa científica, então está sempre nesse rolê de coisas importantes que talvez estejam passando de maneira, né, a gente não estejam tão perceptíveis para a gente, mas parece que a UERJ também pinça, uma questão didática, eu acho, né? Pinça aquilo ali, tá rolando, talvez a gente não esteja discutindo, mas está rolando. Então, acho que é a segurança você vai saber falar, é o que está acontecendo hoje, você pensar nas suas concepções de mundo acerca disso que está acontecendo. E é preciso deixar muito, muito claro aqui para vocês que não tem nada de abstração nesse tema, né? Eu vejo muitas pessoas falando que é uma abstração. Que abstração? Falar de liberdade é abstração, gente. Por isso, faça Pelo amor de Deus, falar ponto, liberdade não, desculpa, eu tô com o tema que eu pôs de hoje na cabeça. Falar de crime é abstração, falar de memória é abstração. O tema é muito subjetivo da UERJ. Não é, gente, não é. Falar sobre, me lembra aí, a condição de um sertanejo, né? É abstração, é subjetivo? Não é. Me desculpa, mas não é. Só é um campo aberto para você dar sua opinião. E se dar sua opinião é muito subjetiva, aí sim, aí eu concordo com o que você está falando sobre subjetividade. Sim. Mas, fora isso, eu tenho a discordar. Sim. Alguém mais tem perguntas? Porque a gente já passou bastante do tempo, já abrimos estamos 20 minutos aqui. Alguém mais tem pergunta, gente? Vamos fechar? Vamos fechar. Só para lembrar, então, Redação em Ponto tem um curso aí, gente, preço bacana. Eu acho até, assim, dando minha opinião bem, bem de fora, eu acho que é um preço barato para a qualidade do trabalho que vocês trazem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também sou do time de deixar a coisa acessível e, enfim. Gente, até dependendo do lugar, me chamam até para dar aula de graça, eu tô indo, gente, dependendo do lugar. Mas aí é um compromisso que eu assumi comigo. E a gente, no Sobre Humanas, vai fazer uma aula sábado. Link tá no nosso Instagram. Eu vou falar de argumentação com a professora Bárbara de Sociologia. Então, a gente vai falar de argumentação e repertório. Não esperem que a gente dê receita. A gente não vai dar receita, a gente não vai dar frase pronta. Mas a ideia é essa pegada similar do Redação em Ponto, né? A gente pensar aquilo que atravessa a gente para poder falar, né? Escrever o texto, porque ele é resultado das nossas experiências. Sim, e é muito interessante os alunos verem a gente escrevendo, porque mostra que a gente escreve, né? Imagina que loucura o professor que só dá aula. Não, a gente escreve a beça toda hora. Vou te Tem contar uma outra coisa, se eu esquecer, a Letícia, eu acho que até fura isolamento para vir aqui e matar. Que vai ter aí o e-book, vai sair o nosso e-book só. E é isso, para quem está aqui ligado. Um e-book que a gente escreveu. Falei no início da live, né? Era o nosso e-book. A gente escreveu juntas, tem os exercícios lá que a gente comentou aqui. Aí acho que já tá aí, já rolando. Ou não tá, Letícia? Eu tô aqui mesmo agoniada. Então, tem o e-book, quem se interessar, manda mensagem lá pra gente, mas se não sair hoje, vai sair amanhã, eu acho que é amanhã. E, cara, galera, divulga aí a nossa página, Redação em Ponto, sobre humanas. Fala aí do nosso trabalho. Faz o curso, a aula com a Juliana, com a Bárbara. Porque tá Enem, mas vai falar sobre repertório e argumentação, né? Então, pronto. Pois é. O que eu ia falar do texto, que é importante a gente escrever, o professor Gustavo Bernardo, no livro dele, Redação Inquieta, ele fala muito sobre essa necessidade, porque muitos professores de redação não escrevem. Muitos professores de redação, pasmem, não corrigem a redação dos alunos. Mas, enfim, eu me lembrei de várias situações aqui. Bom, voltando. Tem umas semanas eu mostrei um texto para os alunos, né? Perfil ERJ.
E aí a gente analisou o texto e eu, no final, falei assim, esse texto é meu. E eu tô dizendo que é meu. E aí eu quis falar para eles o meu desafio de ter escrito texto em 1h30, porque eu botei mais ou menos como se tivesse uma realidade vestibular, e quis apontar vários atravessamentos. Por que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com texto seu, com a sua permissão, aquele do crime, do CEP. E aí eu falei para eles uma coisa que você falou também muito do Wander, igual do Wanderson, que eu falo assim para eles, gente, a gente analisa, fala, esse texto é de uma amiga, professora, Caroline, e aqui eu a vejo falando, é o jeito dela de falar, e aí eu vou apontando como é que os nossos atravessamentos devem aparecer no texto, porque eles vão dar propriedade para aquilo que a gente está dizendo. Eu falei uma coisa que você falou aqui também, que é a coisa a ideia de a gente ler uma redação, quando a redação, o que é uma redação autoral? É uma redação que tem vocês, e a gente vai imaginando a vida de vocês, porque a gente está lendo aquela redação, a gente fica Eu supondo. adoro. É ótimo. Eu falei Será, gente, que isso aqui aconteceu com essa pessoa? Aí tu imagina o lugar que ela mora. Tu imagina. Ah, imagina, vem. O homem é o lobo do homem, né? O Aristóteles, não sei o quê. Gente, mas enfim. Não, não rola, né? É isso. A gente tem só para fechar também, lembrei. Um vídeo meu no YouTube da Hora do Enem que o aluno fala assim: oi, a gente está lendo aqui o seu texto, aqui de Teresópolis, com a sua madrinha de casamento. Era uma aula. Eu achei muito engraçado. Porque aquele texto de preconceito linguístico, que você até fala isso, né? Assim, é o meu jeito de escrever, tô eu ali. Isso é concepção de língua, é a gente que se deixa, a gente que permite que os nossos atravessamentos estejam no texto. E é isso que você vai te ajudar a ir bem em qualquer prova, né? Acho que é esse o recado que, sei lá, a gente tinha para dar com esse artigo e com a live, né? A gente faz outras, tem várias ideias. Eu quero falar mais dessa questão do livro. Eu quero falar sobre segurança para escrever, né? Sobre essa ideia de achar que tem que me convencer. Ninguém tem que me convencer a nada, basta você escrever bem ali. E aí escrever bem é usar estratégia, é usar a teu posicionamento. E é isso, gente. Fiquem de boa, fiquem tranquilos, parem de forçar metáfora, sabe? Porque metáfora é além do que vocês estão forçando. Se vocês já escreverem o posicionamento de vocês, já está no campo dessa metáfora. É isso. É isso, gente. Um beijo, Juju. Beijo. Sua Bom, família tá aqui, um beijo, Juju. É, minha família, Juju. Valeu, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Carol, foi ótimo o papo, como sempre, já que não podemos nos encontrar no Ler o ERJ. E eu quase fico sem ir às aulas, porque eu fico conversando com a Carol e a aula começa às 2, e às vezes eu tô às 3 ainda conversando com ela, enfim. Aula que eu assisto, tá, gente? Não é que eu dou não, porque eu trabalho direitinho. Olha um exemplo, né, que eu tô dando. Agora, me diz uma coisa, eu vou encerrar essa live. Eu, né? E aí eu salvo como? Cadê o TI? Gente, a gente tem um grupo Elas no vão WhatsApp, matar a gente, né? Eu tô aqui olhando pro computador porque Bárbara e Letícia falam às vezes no WhatsApp. É o nosso TI. Eu entendo nada de Vocês vão matar a gente. Mas, Letícia... Elas são as professoras aqui, mantêm todo o conteúdo, mas sacam mais da parte do TI, né? Então elas são TI também, além de todo o conteúdo mais específico. E agora, eu encerro ou a gente vai ter que ficar aqui tendo papo para poder. Tá, mas a outra, ela pagou sozinha, Letícia. E essa daqui, ó. Vamos ter que cortar, né? Ainda bem que tem edição, a gente faz a edição. Eu vou encerrar então, hein? Dá um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, galera. Beijo. Tchau.